A graça e a paz, irmãos. Vamos começar mais um momento aí de louvor, em nome de Jesus. Antes eu queria mostrar para os irmãos um documento. Não sei se vai dar para os irmãos aí ver direito. Esse aqui, meus irmãos, é meu certificado de batismo do ano de 2009. Eu estava mexendo ali nas minhas coisas ali e eu achei esse certificado. E quando eu achei esse certificado, Deus colocou na minha mente tudo que eu passei para adquirir ele. Tudo que eu vivi naquele momento, eu lembrei como se fosse ontem, meus irmãos. Eu lembrei dos primeiros discipulados, que foi com o pastor. Depois o irmão Rodolfo deu o restante do discipulado. E sabe, meus irmãos, eu fui muito edificado nesse período, porque foi um momento que eu não sabia nada, não conhecia nada, e os irmãos tiveram paciência para poder ministrar na minha vida, para poder falar do amor dele para mim. E graças a Deus eu compreendi, aceitei, e hoje estou aqui para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? E eu queria dizer para os irmãos que, por mais que a caminhada seja difícil em Cristo, ela tem recompensas. Deus cuida da gente. Nesse momento de pandemia, eu pego transporte público e eu acredito, em nome de Jesus, que Deus sempre tem me guardado, me protegido. Não só eu, como outros irmãos aí também, que acredito que tem o único recurso, né, de pegar o transporte público. Mas eu acredito que Deus ele não vai deixar a gente perecer. Deus ele não vai abandonar a gente em circunstância nenhuma. Vamos começar nosso momento de louvor e que os irmãos possam ser tocados aí pela presença de Deus. Amém? Já fui perdido, mas o meu Jesus me achou. Já fui vazio, mas o teu amor me transbordou. Eu andava como ovelha desgarrada, salvação pra minha alma não se poderia achar. Mas então ele desceu do céu, o juiz se fez réu, só pra ganhar meu coração. Oh, graça, maravilhosa graça que me socorreu. Oh, graça, maravilhosa graça que me acolheu. Já fui perdido, mas o meu Jesus me achou. Já fui vazio, mas o teu amor me transbordou. Eu andava como ovelha desgarrada, salvação pra minha alma não se poder achar. Mas então ele desceu do céu,
O juiz se fez réu só pra ganhar meu coração. Oh, graça, maravilhosa graça que me socorreu. Oh, graça, maravilhosa graça que me acolheu. Eu andava como ovelha desgarrada, salvação pra minha alma não se poderia achar. Mas então ele desceu do céu, o juiz se fez réu só pra ganhar meu coração. Oh, graça, graça, oh, graça, graça. Foi pela graça, meus irmãos, que eu fui aceito, que Jesus pagou o preço em meu nome. Foi pela graça, Pai. Foi pelo amor dele, em nome de Jesus. Amém. A presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então adorarei, totalmente a ti. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei, totalmente a ti.
junto com os querubins cantamos santo, junto com os serafins cantamos santo, junto com os querubins cantamos santo, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Tu és santo, Pai. Só Tu és santo, Pai. Só Tu és digno de louvor, Senhor. Oh, Deus, eu só tenho a Te agradecer, Jesus. Obrigado pelo Senhor ter pagado o preço, Pai, em meu lugar. Obrigado, Deus, por tudo, Pai. Obrigado pela vitória, Pai. Obrigado pela cura, Pai. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Oh, Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de Te louvar, Pai. Pela oportunidade de exaltar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Santo é o Senhor. Oh, Deus, eu entrego, Pai, esse momento de louvor, Senhor. Eu Te agradeço pela oportunidade de eu poder Te louvar, Pai, para eu Te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida das famílias, Pai, daqueles que estão acompanhando esse culto, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus, só Tu és santo, Pai. Santo é o Senhor. Oh, Jesus, Tu és santo, Pai. Santo é o Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento de louvor.
Obrigado por tudo, Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, irmãos. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, Pai, por esse momento de louvor. Obrigado pela oportunidade de poder te exaltar através da música, Pai. Eu te agradeço, Pai, pelo Senhor ter me resgatado, Pai, pelo Senhor ter me socorrido, Pai, e pelo Senhor ter me guardado em teus braços, Senhor. Eu te agradeço por tudo. Te agradeço pela oportunidade, Pai, de poder tocar um instrumento, de poder te louvar, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que nesse momento o Senhor abençoe as famílias, Pai, as pessoas que estão nos assistindo, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa transbordar do teu amor na vida de cada um, Pai. Que o Senhor venha levar cura, Pai, em nome de Jesus, venha levar paz, em nome de Jesus. Que o Senhor proteja cada família, Pai, cada pessoa que tem que sair, Pai, que tem que pegar um ônibus, que tem que ir por trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço por esse momento de louvor e pela oportunidade. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e tenha uma boa noite. Olá, Igreja de Cristo, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração. Estamos aqui em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede e em meio a essas idas e vindas que a quarentena está nos impondo, nós estamos, vamos dizer assim, nos adaptando, nos virando, mas acima de tudo nós estamos fazendo a obra de Deus. Esse vírus, essa quarentena não pode parar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e a obra do qual Ele nos propôs a fazer. Então, sem mais prolongar, eu quero compartilhar com a igreja, nessa oportunidade, uma história que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, que fala sobre o rei Uzias. Os irmãos podem ver a história, está praticamente em todo o capítulo 26 de 2 Crônicas, e essa história ela nos remete a uma passagem muito conhecida, que está lá em Isaías 6, quando o profeta Isaías começa trazendo uma profecia do qual ele recebeu, e dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias. E aí a gente conhece toda aquela revelação de Deus através da vida de Isaías, mas hoje eu gostaria de compartilhar sobre o rei Uzias, que está logo nessa primeira parte do capítulo 6 de Isaías. E para isso nós vamos ler lá em 2 Crônicas, capítulo 26, onde conta essa história. Mas antes de continuar, eu quero orar, pedir para que Deus possa usar a palavra, a sua palavra, e trazer um entendimento aos nossos corações nessa oportunidade. Senhor meu Deus, eu te agradeço por todas as coisas e peço agora, Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar em nossos corações, possa trazer o entendimento, a revelação, e que o Senhor possa falar, Pai, aquilo que nós estamos necessitando no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, como eu disse, está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, que fala sobre o rei Uzias. E o rei Uzias, ele foi um importante rei em Israel. Ele foi rei em Judá, ele era filho de Amazias e ele reinou no reino do sul. É bom a gente lembrar que após a morte do rei Salomão, Israel foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou chamado como Israel e tinha como capital a Samaria, e o reino do sul ficou conhecido como Judá, com a capital Jerusalém. Então, Uzias era rei desse reino do sul, de Judá, e nesse mesmo tempo, Jeroboão II era o rei de Israel, era o rei do reino do norte. E a Bíblia conta que durante esses dois reinados, tanto de Jeroboão quanto de Uzias, foi o tempo o qual o povo de Israel pôde experimentar das maiores bênçãos e prosperidades desde a morte de Salomão.
Nós vamos ver na história que foi um grande período de prosperidade, de paz sobre aquele povo, que foi exatamente sobre Jeroboão no reino do norte e Uzias no reino do sul. Pois bem, Uzias, o significado do nome é Jeová é a minha força, ou força de Jeová. E Uzias, quando assumiu o reinado, ele tinha apenas 16 anos. Ele tinha apenas 16 anos e ele reinou durante um bom tempo. Foram 52 anos no qual Uzias reinou sobre o reino de Judá. E quando Uzias subiu ao trono, ele promoveu várias mudanças no seu reino. Ele organizou o exército que estava desfacelado, ele realizou algumas campanhas, e todas elas com sucesso, de conquistar outras terras, de avançar em outras regiões. Então ele venceu o povo filisteu, ele venceu o povo árabe, e Uzias também construiu algumas fortalezas essas localizadas em alguns pontos específicos da cidade, do qual garantia uma segurança maior do povo. E além disso, Uzias investiu também bastante na agricultura, na criação de gados. A sua reputação, devido aos grandes feitos, às conquistas do qual o seu reino havia alcançado, correu por diversas regiões, e vários povos respeitavam e temiam o povo de Judá na pessoa do rei Uzias. E a Bíblia diz que Uzias começou o seu reinado de uma forma totalmente voltada ao Senhor. Era um homem temente a Deus, ele buscava render culto ao Senhor, ele fazia o que era reto perante os olhos do Senhor, como nós podemos ver no decorrer do capítulo 26, e a Bíblia diz que o Senhor o abençoou grandemente. Por isso, não só o rei, mas todo o reinado de Judá foi grandemente abençoado pela postura do qual o rei Uzias levou e propôs no seu reino. E por isso ele foi muito amado pelo seu povo. Não é à toa, né? Quando as coisas começam a ir bem, a dar tudo certo, né, as pessoas não têm o que reclamar. Apesar que nós temos a mania de procurar e sempre ter algo a reclamar, mas o povo amava o rei Uzias e adorava a forma do qual o seu reinado era conduzido. Pois bem, acontece que em um determinado momento da sua vida, Uzias fez algo que não agradou o coração de Deus. Isso nós podemos ver lá no capítulo 26, no verso 16, quando diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Havia uma ordem de Deus, do qual somente os sacerdotes poderiam queimar incenso e oferecer no altar do Senhor o incenso queimado. Esses sacerdotes, eles eram da linhagem de Arão, e somente eles poderiam fazer isso. No entanto, como nós vimos aqui, o rei Uzias, num certo momento, em seu coração, tomou-se o orgulho, e ele foi ali para o templo, no altar do incenso, para oferecer aquele sacrifício ao Senhor. E só esse fato já era motivo de pecado, já era um erro. E os sacerdotes ali, eles foram contra, tentaram impedir, mas nós vimos no decorrer que Uzias, ainda de forma nervosa, insistiu naquele ato. E aquele ato, aquela forma arrogante do qual ele tentou oferecer aquele sacrifício, trouxe para ele consequências. Trouxe para ele uma consequência muito forte, que foi ser atingido pela lepra. Se ele foi naquele momento acometido de uma doença.
E naquele momento, Uzias reconheceu que estava errado, viu a situação que estava acontecendo, se retirou do templo, mas nós vamos ver que a partir dali ele continuou com aquela doença o trouxe consequências graves, já que naquele tempo quem tinha esse tipo de doença não poderia viver em comunidade com o resto da sociedade. Então ele perdeu o seu reinado, ele viveu isolado durante o resto da sua vida, e quem assumiu o reinado a partir daí foi o seu filho. E essa é a história, vamos dizer assim, resumida do que foi o rei Uzias. Mas por que trazer essa referência, essa história para que nós possamos meditar hoje? Isso, tudo que está na Bíblia, as histórias, os homens e mulheres do qual são relatados, nos traz grandes ensinamentos e nós hoje temos a oportunidade de viver e aprender com tudo isso que aconteceu. O rei Uzias diz aqui no verso 16 que o seu coração se exaltou até se corromper. Lá em Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos, nós somos tendenciosos para o mal e nós em todo tempo necessitamos da graça, da misericórdia do Senhor em nossas vidas. O coração do homem ele é enganoso, ele é falho, ele nos trai, ele nos engana. E quantas vezes os nossos corações têm nos enganado? Quantas e quantas vezes, quantas e quantas situações em nossas vidas o nosso coração tem nos enganado, tem nos levado a errar, tem nos levado a pecar contra Deus. E aqui nessa história do rei Uzias nós vamos ver que em seu coração ele se exaltou. Em outras versões diz que o seu coração encheu-se de orgulho até se corromper. Toda vez que nós fazemos algo, nós esperamos um tipo de resultado. Sempre, seja lá qual ação, qual algo que nós façamos, nós esperamos que aquilo produza algum resultado. Então, por exemplo, quando a gente vai lá para a cozinha e começa a preparar aquele almoço, nós estamos ali separando aquele tempo, dedicando um esforço naquele momento para fazer um almoço, e nós esperamos qual o resultado disso? Que a nossa fome seja saciada. Nós esperamos que aquela barriga roncando lá, aquela lombriga brigando lá dentro, seja saciado através do alimento. É isso, para isso que nós fazemos um almoço. E no caso, quanto mais tempo nós dedicamos para esse momento, nós vamos ter uma refeição mais saborosa, que vai nos agradar, tudo mais. Mas nós fazemos esperando algo. Quando nós tem algum familiar, algum amigo fazendo aniversário, qual é o hábito nosso? De ir até uma loja, comprar um presente e levar para o aniversariante. E por que nós fazemos tudo isso? Porque nós esperamos um resultado, que é agradar aquela pessoa do qual nós amamos, que é de honrar aquela pessoa. Ou seja, eu faço algo esperando um resultado, esperando uma consequência daquilo. Quando eu vou para o trabalho, eu espero que no final do mês eu tenha uma recompensa daquilo. E no caso, não é uma recompensa de tapinha nas costas e falar obrigado, valeu. Não. Creio que eu e você esperamos no final do mês que o dinheiro do nosso trabalho esteja na nossa conta, na nossa mão de alguma forma, porque é para isso que nós trabalhamos. E por que eu estou dizendo isso? Porque todas as nossas atitudes, elas são carregadas de expectativas, são carregadas de motivações, são carregadas de intenções. Nada do que nós fazemos é por acaso. Nós sempre temos algum motivo, alguma intenção, alguma motivação ao se fazer algo. E a Bíblia conta nessa história que o rei Uzias, ele errou, ele pecou, mas não só porque ele entrou ali no altar do incenso para fazer algo do qual ele não era autorizado a fazer. Isso por si só já era um pecado.
Mas nós vamos ver aqui um detalhe no verso 16, do qual nós já lemos, que o seu coração ele se encheu do orgulho, ele se exaltou-se até se corromper. E aí nós podemos ver que foi o maior erro na vida de Uzias, porque até então Uzias foi um homem temente a Deus, que servia ao Senhor e que o seu reino era grandemente abençoado. Mas talvez o fato de ser tão abençoado, das coisas acontecerem, de ter dado tanta coisa certa na sua vida, o fez subir o orgulho, o fez crescer em seu coração talvez a soberba. E como nós vimos aqui, o seu coração se exaltou de tal forma a ponto de se corromper. Ou seja, o pecado não foi em si só entrar e fazer algo que não devia, mas em seu coração tomou-se um orgulho e trouxe uma consequência que foi entrar ali no altar do incenso e oferecer algo, mesmo com os sacerdotes falando que não podia, mesmo com Uzias sabendo que aquilo não era permitido. Meus irmãos, o coração do homem, ele é enganoso. O coração do homem, ele nos trai e nos leva tantas vezes a pecar, a fazer algo que talvez nós pensávamos que não poderíamos fazer, que não seríamos capazes de fazer. Mas o coração do homem é pecaminoso, ele é mau, ele é enganoso. E fica uma pergunta que eu gostaria de deixar para os irmãos hoje, que é: qual é a real intenção dos nossos corações? Essa pergunta eu faço para mim e faço para você. Qual é a real intenção dos nossos corações? Estamos vivendo num tempo diferente, do qual nenhum de nós talvez tenha imaginado viver o que nós temos vivido nos últimos dias, e estamos tendo uma oportunidade de reavaliar tudo aquilo que nós valorizamos em nossa vida. Talvez nós nunca valorizamos tanto a oportunidade de estar no templo, de estar congregando com os irmãos. Talvez nós nunca valorizamos tanto a oportunidade de chegar junto com os irmãos, sentar no banco, ouvir uma pregação, de louvar a Deus em comunidade. E hoje isso nós estamos percebendo quão valoroso é. E por que eu faço essa pergunta? Qual é a real intenção dos nossos corações? Porque a nossa atitude hoje e daqui para frente, ela precisa ser avaliada de onde está partindo a nossa intenção. Qual é a motivação? Talvez a minha motivação antes era porque o pastor me cobrava. Se eu não fosse da igreja, ele ia me cobrar. Mas hoje, eu e você não estamos sendo cobrados, porque nós estamos na nossa casa, obrigados. E qual tem sido a real intenção hoje? De quando eu tiro um momento para orar? Qual tem sido a real intenção do meu coração quando eu cliquei aí no link do YouTube para ver e participar desse culto, ouvir essa mensagem? Qual foi o motivo? O que me levou a tomar essa atitude? As intenções do coração, meus irmãos, muitas das vezes nem nós conseguimos avaliar por completo. Mas a Bíblia diz que o homem precisa examinar a si mesmo, porque eu não consigo saber qual é a intenção do seu coração, você não consegue saber qual é a minha, mas o nosso Deus, o Senhor dos céus e da terra, Ele conhece no profundo, Ele conhece tudo aquilo que está passando na sua mente nesse momento, Ele sabe tudo aquilo que está acometido na sua vida, talvez algo que você nunca tenha falado, Ele conhece, Ele é Senhor de todas as coisas, e isso vale muito, porque a grande questão de Jesus com os fariseus era exatamente essa. Os fariseus eram conhecedores da lei, e nós vamos ver nos evangelhos Jesus Cristo em todo o tempo corrigindo, exortando, usando os fariseus como exemplo, porque eles sabiam o que tinha que fazer, conheciam a lei. A Bíblia diz inclusive que eles ofertavam e traziam os dízimos e ofertavam ali ofertas maravilhosas, mas em seu coração havia um desejo totalmente diferente do propósito de Deus. Quando orar, nós precisamos o quê? Dizer aquilo que está no nosso coração. Precisamos, como diz a palavra, separar
no quarto a sós e falar com Deus. Já os fariseus, o que eles faziam? Eles chegavam e oravam em alta voz, com palavras bonitas. Quando jejuavam, se mostravam consternados e demonstravam para todos para demonstrar a sua santidade diante dos homens. Mas no seu coração havia algo que não era puro, havia algo que não agradava a Deus. Foram chamados de sepulcros caiados, ou seja, eram bonitos por fora, mas por dentro só havia morte, só havia podridão, não havia nada de bom ali. E o Senhor Jesus corrige a todo tempo e nos chama a atenção para que nós não sejamos como esses homens eram. Uma carcaça, uma máscara que engana somente as pessoas que veem, mas o nosso Deus, Ele sabe o que está lá no profundo do nosso coração. Ele sabe o que está passando na nossa mente, na nossa alma. E qual é a nossa intenção quando nós decidimos servir a Deus? Qual é a nossa intenção quando nós decidimos orar e ler a palavra? Qual tem sido a nossa motivação? As intenções e motivações erradas, elas podem produzir em nós uma frustração. E isso eu tenho percebido ao meu redor, que falsas motivações, intenções erradas têm produzido frustrações nas pessoas. Pessoas que decidiram ser cristão, vamos dizer assim, seguir e ser membro de uma igreja, com base numa promessa que algum homem fez. Olha, se você for aqui da minha igreja, se você começar a aceitar Jesus, as coisas vão dar tudo certo na sua vida, você vai conseguir o emprego que você queria, você vai conseguir o marido ou a esposa que você deseja. E aí, com essa intenção de alcançar algo para mim, eu vou e começo a congregar, começo a ser um cristão. Sendo que a motivação, a intenção correta nunca foi essa. O nosso Senhor nos alcançou através do seu amor, do seu sacrifício, e Ele nos conduziu pela graça e misericórdia de Deus a viver essa vida diante do Senhor. E a palavra de Deus vem nos oferecer uma vida de renúncia, uma vida de entrega, uma vida de negar a si mesmo e seguir a Jesus, uma vida de tomar a cruz e seguir a Jesus. No entanto, as motivações erradas, não alcançadas, produzem uma frustração muito grande. E aí existem pessoas que abandonam a fé porque não conseguiu ou não teve aquilo que foi prometido para ela. Ou seja, motivação errada. Acreditou em algo que o homem falou, sendo que nós temos aqui a palavra, o próprio Deus, através do Espírito Santo, falando conosco e em nossos corações. Essa deve ser a intenção, servir a Deus, porque Ele é Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. E no coração de Uzias, a soberba, o orgulho tomou conta, porque as coisas estavam dando certo para ele, porque ele estava sendo grandemente abençoado. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal, nós pedimos para os nossos próprios deleites, nossas próprias vontades, para agradar a nós mesmos. E Uzias, ele experimentou de grandes bênçãos e milagres do Senhor na sua vida e no seu reinado. E eu te digo que as bênçãos de Deus não tornaram Uzias um super-homem. E as bênçãos de Deus em minha vida, em sua vida, não vão nos tornar um super-homem. Alguém que não erra, alguém que não é suscetível a falhar, alguém que não pode ser traído pelo seu coração. Quando nós vemos as histórias e grandes milagres que Deus fez através dos homens de Deus na Bíblia, talvez nós podemos imaginar que eles eram super-homens, que eles eram um tipo de herói, que eles tinham superpoderes. Mas saibam, meus irmãos, que nós e eles, sem o poder e o agir de Deus, nada seriam. Uzias só alcançou algo porque Deus o abençoou. Nunca foi pela nossa força, nunca foi pelo nosso merecimento, nunca foi porque nós fazemos algo, sempre foi pela misericórdia e graça do nosso Deus.
É Ele que age em nós, é Ele que opera o milagre, é Ele que faz o impossível em nossas vidas. Mas sem Ele, nós somos um qualquer. Nós somos um qualquer. O poder de Deus em nós não nos torna algo ou alguém superior. E Uzias, naquele momento, em seu coração, ele se corrompeu através do orgulho, ele se exaltou, talvez porque ele, naquele momento, entendia que ele podia fazer todas as coisas. Afinal de contas, ele era rei, ele era muito querido pelo povo, grandes coisas aconteciam no seu reinado. Por que não entrar ali e oferecer um incenso? Por que não fazer algo que seria bom, que era louvar a Deus? Mas o problema foi a sua intenção, o problema foi a motivação no seu coração. E em 1 Coríntios 10, 12 fala que aquele que está de pé, cuide-se para não cair. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos para que o nosso coração não se corrompa, para que não se encha de orgulho, para que aquilo que Deus tem feito em nossas vidas não venha subir à nossa cabeça a ponto de acharmos que somos maiores, melhores do que os outros. Paulo vem dizendo que, olha, o seu poder, o poder de Cristo, se aperfeiçoa em minha fraqueza. Ou seja, é na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Não foi porque Davi era forte, não foi porque Davi tinha uma mira boa que Golias foi derrotado, não foi porque aquela pedra tinha uma ponta especial, foi pelo poder e o agir de Deus. Sempre é pelo poder do nosso Deus, e isso não pode fugir de nós que servimos a Deus, porque nós somos totalmente dependentes desse amor e desse poder que age através do nosso Deus, através do Espírito Santo em nossas vidas. E continuando a história, Uzias, ele pecou, ele foi castigado, mas Uzias não deixou de ser um grande rei, um grande monarca na história dos reis ali de Israel. Nós vamos ver que depois de Uzias, vários reis, tanto no reino do norte quanto do sul, se levantaram e levaram o seu povo com atitudes de idolatria, com atitudes de se afastar do Deus Todo-Poderoso. Eles pecaram e o povo sofreu muito por causa disso. Trouxe grandes consequências. Então Uzias ainda é lembrado como um bom rei, como um grande rei, exatamente por ser temente a Deus, mas mesmo assim ele errou. Eu aceitei Jesus Cristo, eu estou buscando viver uma vida de santidade, mas eu sou suscetível ao erro. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. E foi nesse cenário, voltando lá no livro de Isaías, capítulo 6, que Isaías vai ao templo, fecha os seus olhos e recebe uma visão, recebe uma profecia sobre tudo que havia de acontecer. E o livro de Isaías vai trazer ainda várias referências ao rei Uzias, porque Isaías era contemporâneo de Uzias, era do mesmo tempo, e vai trazer alguns detalhes a mais sobre o reinado de Uzias. Mas o que é importante que possamos focar nessa oportunidade, que Uzias passou. Vamos pensar um pouquinho mais para trás. Davi passou, Salomão passou, Uzias passou, e os outros reis também passaram. Mas existe um rei que é eterno, existe um Deus que é soberano, existe um Deus que está sentado no trono, e Ele quer reinar em meu e em seu coração. Ele quer reinar em nosso coração. O nosso coração é enganoso e Ele precisa que Deus molde, Ele precisa que Deus trate, que Deus trabalhe. Isso não é da noite para o dia, isso não é no instalar de Deus. Isso requer, dia após dia, entrega, renúncia, comprometimento. Buscar, pensar, meditar e ver em nossos corações aquilo que precisa ser mudado e orar verdadeiramente para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, porque nós estamos em todo o tempo sendo provados. Mas aquele que permanecer fiel até o fim receberá a coroa da vida. Essa é a promessa e eu creio nisso.
Eu creio nessa palavra. Eu creio naquilo que o Senhor nos prometeu como herança. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas e dos nossos corações. Eu quero orar nesse momento por sua vida, pela nossa igreja, pela congregação que existe, Fonte de Vida, para que durante esse tempo e esse momento que estamos vivendo, o Senhor possa trabalhar em nossos corações, moldar o nosso caráter, mudar a nossa forma de agir, porque esse é o Evangelho de transformação, é o Evangelho que traz para nós mudança. E eu creio que o Espírito Santo, que o nosso Deus, que é Rei soberano, estará e já está trabalhando no seu coração e na sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Ó Deus de toda graça e misericórdia, nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos ler, ouvir e compartilhar a tua palavra nesse dia. Ó Deus, e eu peço que o teu Espírito Santo possa, Deus, trabalhar em nossos corações, mudar nossas vidas, possa, Deus, nos moldar conforme o caráter de Cristo. Que nós possamos, ó Deus, ser referência nesse mundo do qual nós vivemos, mas não referência, ó Pai, tentando impor com a nossa própria força, mas que a nossa vida possa refletir o Teu amor, que a nossa vida possa refletir o caráter de Cristo em nós. Ó Deus, trabalha em cada coração, trabalha em cada vida, trabalha em cada lar, ó Pai, que cada um, ó Deus, que nesse momento nos acompanhe, possa receber do Senhor o Teu toque especial. Que nós possamos, ó Deus, no nome de Jesus, através da Tua graça, sermos conduzidos dia após dia, seja onde estivermos, debaixo da Tua presença e da Tua mão poderosa, e que a Tua bênção possa nos guiar no nome de Jesus. Te agradeço por tudo, Deus. Amém. A bênção do Senhor esteja sobre o seu lado, sobre a sua vida. Continue firme, continue crendo, porque o nosso Deus é soberano e nós somos feitos à imagem, à semelhança de Deus, mas acima de tudo, nós somos filhos desse grande amor e desse grande Deus. Que o Senhor possa te abençoar nessa oportunidade no nome de Jesus. Amém.